Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jean Kaique Valentim, eu sou zootecnista, atualmente eu sou aluno de pós-doutorado pela Universidade Federal de Viçosa, no programa de pós-graduação em zootecnia, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a dissertação de mestrado da Ana Paula Favarin, que foi intitulada como Impactos dos Sistemas de Criação Queijo Free e Free Range no Bem-Estar de Aves de Postura. A Ana Paula é aluna do programa de Engenharia Agrícola da Universidade Federal da Grande Dourados, que teve como orientador o professor Rodrigo Couto Santos e como co-orientador o professor Rodrigo Garofalo Garcia, trabalhando na área de avicultura. Bom, para começar o assunto, a gente destaca a importância que a avicultura de postura ela está tendo no Brasil. Então, ano após ano, a gente observa que há grande crescimento, né, em questão de produção de ovos e de consumo de ovos, né, estando o Brasil aí na marca de sexto maior produtor mundial de ovos no mundo. Então, a gente verificando, né, essa alta produção de ovos, a gente tem algumas questões, né, que envolvem os sistemas de produção de poedeiras. Então, quais são os tipos de produção de ovos que nós temos no Brasil? Então, destaca-se que 99% da produção do nosso país seja em gaiolas, né, seja em gaiolas de baterias ou gaiolas piramidais. Então, tem essa observação aí no sistema de produção nacional. Porém, destaca-se, né, com o advento do bem-estar dos animais, com o conhecimento da população em relação a como os animais estão sendo produzidos, alguns sistemas estão sendo introduzidos atualmente, como o cage free, o free range e as gaiolas enriquecidas. Então, como eu comentei, as mudanças globais, principalmente em relação à Europa, que proibiram, né, aboliram o uso de gaiolas que não sejam enriquecidas, elas fazem com que tenha essa tendência, né, de empresas que estimulam aí a produção em sistemas não convencionais, que é como no caso do cage free e do free range. Esses sistemas eles garantem que as aves elas tenham um maior repertório comportamental. Então as galinhas livres de gaiolas elas podem abrir as asas, empoleirar-se, botar seus ovos em ninho, então ter todos os comportamentos que são características da espécie, o que em gaiolas não enriquecidas elas não conseguem. Nós temos então o cage free, o free range, que é a principal diferença, está relacionada ao acesso a piquetes e forrageamento. Né? Então a ave ela tem a liberdade dentro do galpão e ela tem a liberdade também numa área externa. Então ela consegue ali aplicar, né, todo o seu repertório comportamental nesses dois ambientes. E aí a gente tem alguns benefícios, né, com relação a essa oferta desse ambiente, né, desse forrageamento, que é uma maior coloração da gema, devido aos carotenoides presentes nas forragens. Né, isso faz com que o produto ele tenha uma valorização maior, devido a nichos de mercado que buscam esses produtos que tenham, né, esse apelo sustentável. Portanto, né, essa pesquisa que nós realizamos, ela buscou avaliar esses dois sistemas de produção, o cage free e o free range, a partir de parâmetros fisiológicos de temperatura, frequência respiratória, temperatura local, associando esses fatores, comportamento também, associando esses fatores às condições ambientais desses dois tipos de sistema, verificando qual seria mais viável em relação a estes termos de bem-estar animal. Esse experimento ele foi desenvolvido na Unidade Experimental de Engenharia Agrícola, da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Grande Dourados, e onde tinham então essas duas áreas aqui que está mostrando na foto, né? Uma área onde as aves elas só tinham acesso a essa liberdade dentro do galpão e uma área onde as aves tinham o acesso ao piquete. Então foram utilizadas 112 aves de postura da linhagem Isabral, com 60 semanas de idade. O experimento ele teve 84 dias, dividido em 3 períodos de 28 dias. Foi desenvolvida em um dique, com 2 tratamentos, né? E 16 repetições. Então essas aves elas eram avaliadas individualmente. Alguns parâmetros que foram verificados, então, foi o ITGU, né, do ambiente, por meio da verificação da temperatura e da umidade ambiental, e também os parâmetros fisiológicos, como temperatura retal, temperatura superficial, termográfica, frequência respiratória e os parâmetros comportamentais individuais de cada ave. Bom, vale salientar que os dois sistemas eles tinham puleiros, cama de maravalha, cama de areia, ninhos, e o outro ele tinha então como forrajamento a gramínea Tifton 85. Bom, como resultados, nós verificamos que as aves elas passaram por um período de estresse térmico,
tanto no sistema cage-free, quanto no sistema free range, né, com temperaturas que acima de 27 graus. Comparando os valores de TU também, a gente verifica que essas aves elas passaram por esse período de estresse e verifica-se, né, tanto no cage free quanto no free range, elas tiveram esse mesmo problema em relação a esse estresse térmico. E verifica-se que, em relação aos parâmetros fisiológicos, que os principais resultados eles não foram em relação aos dois tipos de sistema, e sim entre o período da manhã e a tarde, onde à tarde, né, as aves elas tiveram uma maior demanda respiratória, tiveram uma maior temperatura devido às altas temperaturas enfrentadas. Então elas não tiveram diferenças entre os dois tipos de sistema. Com relação aos comportamentos, também não houve diferença significativa, né? A gente avaliou diversos tipos de comportamento, de investigação, de alimentação, de banho, de movimentação. Então, os dois sistemas, eles permitiram que essas aves elas demonstrassem seu comportamento natural, porém, ele não teve diferença significativa entre esses dois tipos de sistema. Como conclusões, avaliando esses parâmetros bioclimáticos, fisiológicos e comportamentais, verifica-se que não houve diferença significativa entre os dois sistemas. Então, os dois foram indicados para melhoria do bem-estar dessas aves. Porém, devido a restrições que nós estamos tendo, principalmente em relação à possibilidade de surtos, em que as aves elas necessitam ter esse controle maior, os autores eles indicam, né, o sistema cage-free, que mantém o maior controle técnico, ambiental, sanitário do seu plantel e também permite com que essas aves elas expressem o seu comportamento natural. Bom, esse aí vamos deixar aí para o pessoal discutir, né, durante o evento, qual vai ser a sua escolha. Os autores agradecem a participação. Qualquer dúvida, estamos à disposição.